A ministra da Cultura, Margareth Menezes, concede uma entrevista exclusiva a Itatiaia, no estúdio aqui de Brasília, em um momento cultural e histórico importante. 2 dias depois de a atriz brasileira Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro e um dia antes de mais um 8 de janeiro, já que amanhã é o 2º ano após o ataque que teve aos 3 poderes aqui em Brasília. Ministra, muito obrigada por essa entrevista. Seja bem-vindo ao estúdio aqui da Itatiaia. Olha, obrigado, Edilene. Um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Itatiaia. Aproveitar e mandar um abraço a esse povo mineiro, né? Todos os mineiros e mineiras, esse estado tão importante, com essa cultura tão diversa. Minas Gerais é um dos grandes, né? Grandes legados culturais do nosso país, e para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, Joane. Ministra, eu que agradeço. Vamos começar pelo assunto do momento, né? A tendência mundial é o Globo de Ouro da Fernanda Torres. Era aguardado? O que significa para a cultura do Brasil e agora é torcida para o Oscar? Olha, era aguardado, era esperado, né? Querido, né? Por todos nós, mas a gente sabe que ali a parada estava bem dura, né? Você concorrer com a Angelina Jolie, com todas aquelas atrizes maravilhosas, e colocar a nossa Fernanda, poder colocar a arte e a cultura brasileira, ela, né? A expressão dela, o talento dela, a disposição também de representação do país, e ser agraciada. Isso é a primeira vez que uma artista brasileira é agraciada com esse prêmio, e que seja um abre-alas para outras também, né? Fortalecendo um filme em português, isso é bom que se diga também. Então, nós estávamos torcendo muito, né? Uma torcida, eu como cidadã, como artista e também, claro, como ministra, estávamos com uma torcida positiva, tanto que fiquei assistindo até o horário, né? Foi tarde, né? Foi uma meia-noite, quase 1h da manhã já. E está sendo recebido com muito carinho, muita alegria, né? Eu desejo para a Fernanda, para o Walter Salles, Celton Mello, para a nossa querida rainha Fernanda Montenegro, saúde, e agradecer por esse projeto, por esse filme, essa obra maravilhosa, que retrata algo que a gente precisa encarar, né, e resolver de uma vez por todas, porque a ditadura adoeceu muito o povo brasileiro naqueles momentos, né? Então, trazer isso para essa cena de hoje, mostrar também para a nova geração, né, fazer relatos que mostram o que foi, que aconteceu com as famílias naquele momento, e foram milhares e milhares de famílias, e eu ainda digo isso, tem outras histórias para serem contadas também dentro desse contexto. Eu acho muito importante o Brasil não ter medo de rever a sua história, né? E aí, por isso tudo, ela merece o universo, né? Estamos aí torcendo para que ela também, e o filme também, tenha êxito também no Oscar. A senhora acha que inaugura uma nova página, um novo capítulo da história do cinema e da arte brasileira? Esse filme, claro que eu acho que cada escala, cada movimento, né? Cada vez que um filme ou alguma coisa da cultura brasileira avança, ela está levando o Brasil todo com ele, né? Então, com certeza, sinaliza para o mundo também a potência, o talento, né, do setor do setor audiovisual brasileiro, e também que o Brasil, na verdade, sempre foi reconhecido, né, a sua arte. Nós temos aí Glauber Rocha, temos outros artistas, diretores, produtores que já fizeram coisas lindas. Nesse momento nós ainda precisamos dizer também de retomada, claro que sim, mas o setor audiovisual brasileiro, o cinema brasileiro, é um cinema respeitado no mundo, e a gente tem que entender isso, e nós brasileiros apoiarmos cada vez mais, encher as salas de cinema. Está acontecendo agora uma reversão sobre isso, os filmes brasileiros voltaram às salas, nós conseguimos retomar as cotas de tela, né, um investimento gigante no setor audiovisual, voltamos aos arranjos regionais, significa apoiar a produção audiovisual nas outras regiões do Brasil, sem tirar a dimensão de protagonista do Rio e São Paulo. Então, nós estamos fazendo toda essa arquitetura, né, e visando justamente fortalecer cada vez mais que o cinema brasileiro ocupe as telas nacionais e internacionalmente. Ministra, o presidente Lula ontem já fez a ligação dele para Fernanda Torres, e todo mundo fica pensando e falando, inclusive aqui em Brasília, qual que é o próximo passo, né? Será Fernanda Torres homenageado ou algo desse tipo? O que o governo federal está preparando? Eu vi que o Eduardo Paes falou que vai recebê-la com o desfile lá, com o trio lá do Corpo do Bombeiro, enfim, né? Se houver isso, a gente vai colar na corda. Festejar também, porque se fala de cultura brasileira, é uma coisa que principalmente para nós, no Ministério da Cultura, mas para o povo brasileiro em si. A cultura, a arte é a alma desse povo, né? De qualquer povo. É o que representa, né, a sua coisa mais valiosa, que são as suas construções
está nesse lugar da cultura, né? Então, com um povo que engrandece a sua própria cultura, ele se engrandece diante do mundo. E o Brasil, nesse momento, com todo esse protagonismo internacional que está acontecendo desde 2023, presidência do Mercosul, o ano passado foi presidência do G20, para o ano é ano do Brasil na Copa, ano do Brasil na França. Então, assim, nós temos que entender essa janela de oportunidades internacionais que estão sendo abertas para o Brasil. No Ministério da Cultura, através também da Ancine, lançamos chamadas para coproduções internacionais, né, com produtoras internacionais e produtoras brasileiras, e de 41 países atenderam a chamada, foi 380 milhões, e agora em fevereiro vamos lançar mais 180 milhões em chamadas para a produção de colaboração. Isso é importantíssimo para o Brasil nesse momento. O que a senhora destaca de investimento no audiovisual? Exato, estamos fazendo esse aporte internacional. Do áudio, desde 2023 para cá, foram quase 4 bilhões lançados em chamadas tanto na questão da produção, como também valorizando para a modernização da indústria, formação. Nós estamos olhando todos os quadros. Agora, é uma construção que você vai fazendo aos poucos, é claro, né? A instituição do Conselho Superior de Cinema, com representação de todos os setores do audiovisual, né? Também o Comitê Gestor do Fundo também setorial do audiovisual também tem essa diversidade para a gente fazer uma dinâmica de nacionalização da oportunidade e de também poder industrializar, criar mais formação para essa grande indústria. A gente vê como indústria. E o assunto mais sensível atualmente agora é a gente conseguir aí essa questão da regulamentação do vídeo por demanda. O que seja isso? Cada vez que passe uma obra brasileira nas plataformas de streams, que sejam recolhidos os direitos autorais. Então, essa é uma discussão longa, essa é uma discussão que nós pegamos assim também com muito afinco. Estamos com a expectativa que esse ano a gente consiga fazer essa regulação, fazer esse tipo de condensine, né, para as plataformas, porque o condensine para as radiodifusoras já existe, né, todas as televisões, todas as telefonias, elas pagam esse condensine. E esse condensine é esse fundo setorial do audiovisual, de onde sai todo esse investimento, essa verba de investimento. Então, nós estamos agora tratando da indústria nos streams, porque não existe ainda a regulação no Brasil. E nós estamos defendendo a melhor que seja para o setor audiovisual. Agora, é uma pauta difícil. Precisa de lei? Porque precisa de lei, tem lobbies, enfim, né? Mas nós estamos defendendo o melhor. Desde o ano passado estamos nessa luta e a gente entende que o setor audiovisual brasileiro é importantíssimo e merece uma regulação adequada, uma regulação que valorize a produção cinematográfica brasileira. Ministra, um outro assunto muito sensível, a Lei Rouanet tem sido alvo de muitas polêmicas, principalmente ao longo dos últimos anos. Eu queria que a senhora falasse como é que funciona a Lei Rouanet e o que o Ministério está fazendo para democratizar esse acesso, porque é alvo de fake news também, né? Gente, é uma coisa incrível, porque todos os países, né, principalmente os grandes países que têm as suas culturas fortes, têm lei de incentivo cultural, de uma maneira ou de outra. Isso é um legado, né? Isso é um direito adquirido do setor cultural, que tenha também o seu fomento. Já pensou o Brasil, com esse gigantismo que tem, com essa cultura maravilhosa que tem, se não houvesse nenhum tipo de apoio para esse setor? Nós estamos falando de geração de trabalho, de emprego e renda, estamos falando de profissionais em várias linhas. E quando se fala no artista, o artista é apenas a ponta do iceberg, né? Mas o artista ele não acontece sozinho, a cena artística não acontece sozinha. Existe toda ali, o fazer artístico ele é um fazer comunitário, ele é uma coisa que acontece, né, coletiva. Então, quando a gente está falando de um show, quando a gente está falando de uma ópera, enfim, quando você está falando de cinema, que sobe aquela lista de pessoas ali, todo mundo ali é emprego, é trabalho. Quando você está construindo um teatro, quando você está proporcionando aulas de dança, formação, de música, orquestra. Então, a Lei Rouanet, ela opera apoiando todos esses tipos de manifestação. E agora nós estamos fazendo uma coisa melhor ainda, porque nós estamos trazendo a Lei Rouanet agora num âmbito nacional. Porque antes se reclamava muito que era uma coisa muito localizada, que era uma coisa muito compartimentada. Agora não, nós estamos trabalhando com uma visão nacional, né? E como é que funciona a Lei Rouanet?
O agente cultural, o artista, enfim, o proponente, ele envia o seu projeto para a análise do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura analisa, não faz preferência, não é preferência. Existe não escolhe artista, não escolhe quem já ganha muito. Não, escolhe como é o formato do projeto. Ele tem que ter contrapartida social, leva em conta a quantidade também de pessoas e como será o retorno disso, né, para a sociedade. Então, são uma série de coisas que o projeto tem que atender para ele receber o aval. Porque o Ministério da Cultura não dá dinheiro, não é o Ministério da Cultura que aporta, ele recebe, o agente cultural recebe o aval para ir fazer a captação. Aí o que acontece? As empresas, ele leva nas empresas, e as empresas também ali ele vai passar por uma escolha também, né? Então, se a empresa escolher aquele projeto, ela está ali já legalizada pelo Ministério da Cultura, avalizada para receber aquele aporte, né? Então, é assim que funciona a Lei Rouanet. Não existe dar dinheiro, não existe artista maior ou artista menor. O que existe são projetos, né? E às vezes projetos de grande envergadura, mas o que interessa ali? Olha a quantidade de empregos e a contrapartida social que aquele projeto está trazendo. É assim que funciona, é uma lei que tem 33 anos, sabe? É uma coisa assim, até a gente precisa parar de ficar querendo tirar o direito conquistado do setor da cultura brasileira, sabe? Porque são milhões de trabalhadores, né? que trabalham com a arte, com a cultura no país inteiro. E o fomento cultural, a lei de incentivo à cultura, é um direito conquistado desse setor. Assim como existem a lei de incentivo a outros tipos de outras políticas, também é preciso haver a lei de incentivo à cultura brasileira, porque é necessário que haja essa injeção, né? A cultura gera educação, gera oportunidade, gera mudança de vida, gera trabalho, gera comida para quem trabalha com isso aí. Então, é preciso que a gente respeite essa lei, que é um direito do setor cultural brasileiro, né? É nesse sentido que eu sempre tenho falado, e é uma realidade, é só acompanhar. E é uma lei ela não é uma coisa fácil, não é fácil, né? Tanto que as pessoas reclamam muito, olha, mas eu tive aval, mas não conseguiu. Mas é porque, assim, nós estamos falando de uma área profissional, né? O governo não está aqui para dar dinheiro para ninguém. A gente faz políticas para facilitar o acesso, né? Agora, existe esse lado aí da competitividade de mercado que a gente também não pode interferir. Mas não é um jogo de cartas marcadas, como muitos não tem dizem, como, né? Sabe por quê? Não tem como ser cartas marcadas, porque a gente tem um conselho que faz as análises dos projetos, né? Passa por 3 análises desses projetos, né? E são milhares de projetos. Então, assim, as pessoas me perguntam, não sei nem que projetos, não temos condições de saber. Por exemplo, do ano passado para cá, foi aumento de 40%. Olha como está vigorosa esse setor produtivo do Brasil, né? Que é o setor da nossa indústria da cultura, né? Indústrias criativas da cultura. Então, 19 mil projetos foram analisados pelo Ministério da Cultura. Olha como que está isso, né? Então, já pensou se a gente pudesse atender esses 19 mil projetos? Quantas pessoas estariam aí trabalhando? Então, aí esse é o grande momento, realmente, de reestruturação, tanto das políticas culturais do Brasil, como de avivamento do setor cultural. O que eu quero dizer é que os trabalhadores da cultura, o setor cultural brasileiro tem que defender o seu direito, né? Porque é um direito também, e a ter a nossa lei de incentivo à cultura, porque salva a vida de muitas pessoas. Ministra, por falar em Lei Rouanet, teve uma homologação importante para a captação de projetos em Minas Gerais, né? Que bom, né? Que bom, é isso. Minas Gerais é um estado que tem, né? A gente sabe, tanto patrimônio, né, material e imaterial também de Minas. E, se eu não me engano, foi um teatro, aqui não tem a relação, mas essa é a nossa função, né, a nossa missão, é fazer com que o fomento chegue, fazer com que as propostas sejam analisadas, como eu te falei, a gente não olha as propostas são analisadas, se elas estiverem adequadas, eles recebem um aval para captar, e eu faço votos, né, que esses projetos consigam captação. É importante também que as empresas se sensibilizem também, tanto para fazer o uso da lei, como também fazer iniciativa própria, porque eu acho que essa é a nossa meta maior, é fazer com que, dando exemplo, né, o governo dando exemplo com essas leis de incentivo,
que também incentivem as empresas, também iniciativa privada, a fazer aportes também independentes da lei de incentivo, porque cada vez que se faz uma ação cultural, você está ali mobilizando não só uma coisa material, mas também o sentimento, você está gerando também ali uma integração naquele lugar, naquela comunidade, e eu acho que é tão positivo uma empresa ter uma referência dessa, de fortalecer uma ação cultural dentro de uma cidade, dentro da comunidade, né? Transforma demais a vida das pessoas. Então, que bom Minas Gerais, e queremos cada vez mais estar também em contato com essa cena cultural, artística maravilhosa que é a cena de Minas Gerais. Ministra, nós falamos de Lei Rouanet, agora vamos falar de Aldir Blanc, que é a política nacional. Tem uma previsão de investimento do governo federal de 3 bilhões de reais até 2027, mas o governo está discutindo orçamento e possibilidades de corte. Afeta a Aldir Blanc? Como é que fica? Explica para quem está em casa como é que funciona a política. Não, a política nacional Aldir Blanc foi uma conquista do setor, uma conquista maravilhosa, né, justamente que são 15 bilhões que serão aportados no setor cultural, tem uma de 2023 até 2027, mas qual foi a mudança? O MINC lançou um decreto, nós garantimos os 15 bilhões, a mudança que houve agora é que, a partir de 2025, os entes federativos também deverão provar que fazem aporte na cultura, né, de sua própria parte, e também executar 50% da parcela que já está lá. Então, assim, as parcelas de cada ente federado não foram diminuídas, mas simplesmente tem que haver também, nós queremos provocar também o exercício de cada cidade e cada estado fazerem a sua ação de fomento cultural, né? E a parcela que já já foi executada por 50%, o município, o estado que já executou 50%, ele já pode ele vai receber a próxima parcela integral, né? Então, por que nós estamos fazendo isso? Para realmente não haver o empossamento que estava havendo, né? com os aportes um atrás consecutivamente. É uma maneira de proteger e melhorar a qualidade da execução, é uma maneira também de fazer com que o setor cultural se prepare melhor, né? Para corresponder às chamadas dos editais que são lançados, né? Sem aquela velocidade, e garantir, o que está garantido é que tanto os entes federados, municipais e estaduais têm que ter a sua garantia de que suas parcelas eles terão acesso às suas parcelas de acordo com a sua execução. Ministra, a senhora falou agora há pouco sobre a importância da internacionalização da cultura brasileira, sobre a importância do Brasil se lançar também nesse cenário internacional, e a senhora tem uma viagem internacional, uma missão internacional a trabalho nos próximos dias, né? Por isso também a gente faz nossa entrevista hoje. Que missão que é essa e qual que é a importância, o significado dela para a cultura brasileira? Olha, eu estou indo a pedido de uma missão oficial do governo federal, né, da presidência da República, ao Benin, né, com essa política também, essa visão de retomada com as relações internacionais do Brasil. O presidente Lula tem também protagonizado a volta da relação do Brasil com os países africanos, e essa é uma primeira viagem, né, de várias outras, umas que já aconteceram no passado e outras ações que estão acontecendo agora, tanto da vinda de pessoas, de presidentes e representantes dos países africanos ao Brasil, como também a ida de representantes brasileiros. Então, nós estamos indo ao Benin com um grupo de pessoas, de representações dos outros ministérios, de vários ministérios. Eu estou capitaneando essa missão, né, e será aí mais um aceno para o fortalecimento e também concretização de trocas, né, dessa ponte, fazer circular essa ponte das culturas, das políticas entre Benin e o Brasil. Eu acho que o presidente Lula ele tem nos instigado muito nessa função de retomada e fortalecimento das relações com a África, e o Brasil também, especialmente, está num momento muito favorável internacionalmente, né? Desde 2023, o Brasil presidiu o Mercosul 2023, presidiu o G20 2024. Para este ano temos a COP, né? Então, são momentos muito propícios para a gente fortalecer essas relações internacionais e trazer negócios, ampliar o mercado, tanto para a nossa cultura, aí a gente pode falando de exposição, de audiovisual, das políticas das artes, né, da Funarte, do circo, da música. Então, o que é possível fazer? Como é possível aproveitar melhor
essa janela de oportunidade, desse protagonismo brasileiro nesse momento, né? Então, a África é um continente importante para nós e vamos aí fazer essa viagem já para organizar ações dessa colaboração. E o Brasil chega lá com a bola toda, né? Nesse momento que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, o Brasil é um assunto do mundo. No mundo, e esse ano, 2025, também tem o Ano do Brasil na França, tem algumas homenagens, né, que o Brasil vem recebendo dos festivais de cinema desde o ano passado. Fomos homenageados no Festival de Cinema de Benin, de Beijing, na China. Fomos homenageados também na França, em alguns festivais. E tem uma coisa também que será muito importante, é que nós assinamos acordos de colaboração, de coprodução, tanto com a China, como com a França, como com a Rússia, de produção, mas não só de produção de filmes. Os acordos eles se estendem a todas as cadeias do audiovisual. Então, teremos colaboração para telenovelas, para séries, formação também. Então, é um novo passo do cinema brasileiro nesse sentido. Nós estamos trabalhando para articular o fortalecimento da presença do cinema nacional internacionalmente, fortemente para isso. Ministra, pois é interessante esse negócio que a senhora falou da produção das telenovelas, né, da colaboração. Queria saber mais ou menos como é que vai funcionar, porque quando a gente chega em muitos lugares do mundo, recentemente a última Copa foi no Azerbaijão, e quando eu cheguei lá descobri que as novelas brasileiras eram muito vistas lá. Então esse é o nosso soft power, que fala assim, né, puxa esse assunto que esse é bom para conversar. Olha, como é que vai ser isso? Isso é um filão que o Brasil tem que ainda não explora, ensinar outros países como produzir telenovelas? Também, eu acho também. O Brasil acho que tem muita coisa a dizer, né? Com essa diversidade cultural que nós temos, com esse país, com tantas influências de histórias, né? Eu acho que nós somos um país diferenciado nesse sentido, porque vivemos num sistema democrático, onde existe aí influências na formação da sociedade brasileira de tão diferentes culturas, né? Vieram pessoas da África escravizadas, mas vieram da Europa também, vieram do Oriente também, os povos originários diversos, né? Descobrimos agora, estamos sabendo agora que temos mais de 200 línguas ainda preservadas dos povos originários brasileiros. Então, nós temos que ver tudo isso com uma dimensão de riqueza, né? Com uma dimensão de riqueza. E o audiovisual, a cultura, mas especialmente esse invólucro que o audiovisual faz, consegue reunir todas essas artes, né, para levar para as telas do mundo, isso é positivo demais. Foi por isso que, em 2023, eu conversei com o presidente Alex Tancini e nós entendemos a necessidade de fazer uma chamada de colaboração internacional, né? Então, foi 320 milhões que nós lançamos nessa chamada, e produtoras de 41 países vieram para fazer produções de colaboração com o Brasil. Então, a gente entende que esse ano 2025, 2026, 2027, nós vamos ter muitas produções brasileiras de colaboração aí com outros países. Isso é importantíssimo para nós. E sem deixar de injetar também nacionalmente, né? Mas nós também estamos trabalhando as outras políticas, a política Cultura Viva, a Funarte, Política das Artes, né? Então, nós estamos trabalhando, estamos retomando a Fundação Palmares, né, que trata toda essa parte também da política das culturas afro-brasileiras, né? Então, fazendo, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, políticas para os quilombos. O Ministério da Cultura tem trabalhado em todas essas frentes também. Então, são várias ações. O sistema MINC é enorme. Temos o patrimônio histórico, material e imaterial. Retomamos as obras, né? O IFAM. Amanhã, inclusive, esse ato tem a ver com o IFAM. Também o nosso sistema de museus também, né? E, enfim, né? É muita coisa. Direitos autorais. O Brasil volta a capitanear também nessa questão das pautas de direitos autorais internacionalmente. Tivemos uma vitória enorme aqui, estamos conseguindo colocar os direitos autorais dentro dessa lei da inteligência artificial. Então, o Brasil está protagonizando isso diante do mundo e outras coisas nesse sentido. Então, as políticas do Ministério da Cultura são imensas, são várias, né? E nós estamos trabalhando em todas as frentes com muito vigor, querendo muito que dê certo. Aproveitando que a senhora falou do IFAM, né, hoje comandado por Leandro Graz, e amanhã é 8 de janeiro, e tem um ato com entregas de obras que foram restauradas, daquelas que foram destruídas. Eu queria que a senhora adiantasse um pouquinho do que for possível, do que vai ser esse ato do 8 de janeiro aqui em Brasília pelo segundo ano consecutivo. Olha, é um ato importantíssimo, porque é um ato onde nós estamos aí reafirmando a democracia, esse legado, essa conquista desse povo, a liberdade da gente se expressar, da gente viver em democracia,
respeitando seus direitos e deveres, né? Que aquele golpe foi um golpe que nos assustou a todos nós, foi uma coisa terrível. Quem estava aqui, quem pôde presenciar depois, eu cheguei no dia seguinte e visitei o prédio do Supremo Tribunal Federal, eu fiquei horrorizado. Qualquer pessoa, a energia que aquilo ali foi uma coisa tão ruim, sabe? E isso aconteceu tanto no Palácio do Planalto como também lá no Congresso. Então, eu acho que esse ato de amanhã reafirma essa postura da defesa da democracia. Serão devolvidas 7 obras daquelas que foram vandalizadas lá naquele momento e outras 13 que estavam em processo de restauração. Um projeto que foi feito conjuntamente com a Universidade Federal de Pelotas, desenvolvido pelo Patrimônio Histórico Nacional, envolvendo aí jovens, professores e jovens que auxiliaram a fazer essa reorganização do patrimônio do que foi quebrado, né? Então, foi uma ação também que teve a curadoria do Palácio do Planalto, da Presidência da República, e se instalou um laboratório aqui no Palácio do Alvorada, uma coisa linda, né, para fazer o restauro dessas peças. Então, amanhã será um momento muito emocionante, mas nós não podemos deixar de se contar essa história, né, porque, afinal de contas, se a gente tem um país como o Brasil, né, que ainda há muito para ser construído em sentido dos direitos dos nossos povos, da sociedade brasileira, e nesse momento tão importante, todo esse legado sofre um ataque na dimensão daquele que aconteceu aqui, a gente não pode minorizar isso, né? A gente precisa que nossa democracia seja respeitada. Amanhã será um ato simbólico, mas um ato de muita potência no sentido de afirmação da democracia brasileira. Ministra, no fim das contas, vai ter um museu mesmo para lembrar o 8 de janeiro? Porque tem um terreno, parece que no Buraco do Tatu já destinado, né? Como é que está o andamento desse processo? Olha, o museu, nós estamos sim buscando materializar esse museu, mas estamos atravessando, como todo o governo, esse processo aí de readequação da questão orçamentária, mas nós não vamos abrir mão disso. Eu acho importante deixar esse legado, trabalhar também os outros museus, outras propostas que já existem, que também refletem sobre essa memória, né? Que já estão prontas? Da ditadura, já existem iniciativas em vários lugares do Brasil, nós estamos fazendo uma rede sobre isso, a partir do IBRAM. É preciso que a gente não tenha medo de fazer essa reflexão, porque a gente só cura essas feridas se a gente tiver coragem de olhar para elas, né? E saná-las, né? Porque senão, como recentemente nós vimos aí, a descoberta de um golpe para matar o presidente da República, matar o vice-presidente, matar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo num país democrático, né? Então, isso a gente precisa coibir esse tipo de arquitetura, usando, inclusive, dentro da máquina suprema do governo, né? Que eram pessoas que estavam ligadas à presidência da República, ligadas a máquina, a primeiro escalão do governo. Então, a gente precisa ter a consciência de que nós não estamos trabalhando, se governa para um país inteiro, se governa para várias ideias. A democracia é esse ambiente, onde a gente tem que ter a maturidade de entender que a liberdade de exercer os seus direitos e também de exercer os seus deveres, ele tem que ser respeitado. Então, é nesse sentido que amanhã será um dia muito importante para a gente não perder da memória esse 8 de janeiro e afirmar a vitória da democracia sobre a barbárie. A senhora acha que tem chance ou tem alguma expectativa de entregar esse museu até o fim do governo, visto essa revisão orçamentária toda? Agora não tenho como falar sobre dar essa perspectiva. Ministra, aproveitando que a senhora falou dessa questão que é importante lembrar o que aconteceu para que não se repita, para que não tenha mais política, é um espaço de debate mesmo, né? Um espaço de disputa. A gente sabe que a direita, nos últimos anos no Brasil, vem tentando ocupar espaços que originalmente eram sempre ocupados pela esquerda, que é a área da educação, que é a área da cultura. A senhora teme algum avanço que impeça iniciativas que para a senhora são muito importantes? Olha, nós estamos trabalhando com muito afinco para fazer com que as políticas culturais estejam estabelecidas de maneira bem materializadas, né? bem enraizadas, né? Tanto todo esse projeto de nacionalização, como a aplicação das leis Paulo Gustavo, como a regulação Paulo Gustavo e lei Aldir Blanc, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura,
Isso não é feito da cabeça de alguém, isso tem toda um grupo de pessoas, de gestores, né? Então, nós estamos criando aí um sistema muito enraizado para as políticas culturais, né? Estamos trabalhando também as partes internas do Ministério, né? Estamos trabalhando os passivos que foram deixados, que ninguém quis olhar, né? Então, nós estamos trabalhando a saúde do sistema MINC. Então, nesse sentido, é que nós estamos querendo entregar para a sociedade brasileira. Nós temos agora um marco regulatório do fomento, que é um marco exclusivo para o acontecimento das políticas culturais, para facilitar a administração, facilitar a fiscalização, facilitar para o gestor. Então, nós estamos cuidando de todas essas, com essa visão completa, né, para que as políticas culturais e o Ministério da Cultura fiquem enraizado e seja tido como uma política de Estado, porque todos os países que investiram na cultura como visão de transformação de ambiente, uma visão de desenvolvimento econômico e social, temos aí os exemplos todos. E o Brasil tem isso. A gente precisa entender que nós já somos isso. Então, o que nós estamos assim, batendo na tecla, defendendo as leis de incentivo, defendendo a Lei Rouanet, essa chegada da Lei Aldir Blanc, é justamente porque nós já temos esse setor cultural e artístico forte, é uma potência. Precisa haver aí agora esse investimento para que ele se materialize mais e cumpra mais o seu dever, que é um dever importante de transformação da vida das pessoas. A cultura torna a gente mais alegre, é a vida do povo, é a alma do povo, esse país tão diferente, esse povo tão diferente, essa gente brasileira maravilhosa. Então, nós não podemos deixar perder esse legado cultural e precisamos preservar os direitos já conquistados da área da cultura do Brasil. E o que a senhora quer instalar, conforme a senhora disse antes, que vai acontecer, está acontecendo no Brasil, como se fosse um SUS da área da cultura, né? Uma política de longa duração e que seja democrática. Não sou eu que quero instalar, não, é porque a política ela é assim, né? Então, é um dever da gente fazer, e a política, essa implementação do Sistema Nacional de Cultura, isso é uma coisa que vem sendo construída há anos, pelos gestores anteriores, né, nos outros ministérios que vieram anterior, tem desde do Belfort, do Gil, do Juca. Então, essas políticas estão sendo bem amadurecidas ao longo do tempo. A política Cultura Viva tem 20 anos. Né? A lei de incentivo à cultura tem 33 anos. Né? O Ministério da Cultura parou não faz 40 anos. Entendeu? Não é vontade de quem está. É a missão que tem que ser feita. Então, não sou eu, é o Brasil, é a cultura brasileira, é o Ministério da Cultura do Brasil. É disso que está falando. A gente não nesse momento, é uma representação, mas as políticas são as políticas do Ministério da Cultura do Brasil, desse conjunto de pessoas que estão comprometidas com isso, dos servidores do Ministério da Cultura, dos gestores do Ministério da Cultura. É assim que a gente trabalha. A gente trabalha em diálogo com o setor. Então, nenhuma política dentro do Ministério e nenhuma política dentro desse governo é feita sem diálogo com a sociedade civil, com os setores. Os conselhos estão todos institucionalizados, as portas estão abertas para ouvir as demandas da sociedade. É assim que o governo está trabalhando. Então, não é ideia da cabeça de ninguém, são coisas amadurecidas, principalmente as políticas sociais. Elas são amadurecidas, são feitas atendendo o apelo da sociedade. Então, é assim que o Ministério da Cultura vem trabalhando. Então, nesses 40 anos, comemora-se a consolidação das políticas do Ministério da Cultura. Eu acho que cada vez... E eu ainda tenho mais uma coisa. Cada momento que chega uma geração nova, ela traz nova demanda. Agora, por exemplo, temos aí a cultura digital. Temos aí os games agora também. Os games foram agora consolidados como indústria criativa da cultura. Então, né, economia criativa, né? Economia criativa das indústrias culturais. Então, a partir do momento, essa é uma demanda que vem da sociedade. Então, o Ministério da Cultura precisa criar possibilidades desse acontecimento. Tem novidade sobre isso? É assim que a novidade é justamente que os games estão dentro dessa economia criativa das indústrias culturais, né? E já estamos fazendo projetos, editais também para fortalecer isso. Então, é assim, e a demanda ela é transformadora, porque a cultura ela sempre está em movimento, né? Porque a cultura é feita por gente. Então, naturalmente, sempre vai haver novidades. E qualquer pessoa que esteja nesse lugar do gestor cultural, ele tem também que ter esse olhar. Não pode deixar de lado o que veio antes, o legado que veio antes, né? A tradição, mas também tem que entender que
a modernidade, tem que entender que essa cultura urbana, tudo isso faz parte das expressões culturais do povo brasileiro. E é assim que a gente está trabalhando. Vai ter algum ato comemorativo, ministra, pelos 40 anos? Olha, eu acho que teremos ato pelo Brasil inteiro, né? Aproveitar essa chegada. Eu tenho pedido presentes. Então, dê de presente uma ação de cultura nesses 40 anos do Ministério da Cultura. Vá ao cinema, fortaleça, marque presença, fortalecendo aí os acontecimentos culturais do Brasil, no teatro, na música, nos festivais. 40 anos do Ministério da Cultura, mas a cultura brasileira tem muito mais do que 40 anos, né? Eu acho que a partir desse momento nós precisamos dar uma virada de chave e mostrar como o povo brasileiro ama a cultura do seu país. Eu acho que é um grande momento para a gente festejar, fortalecer, defender as conquistas, defender as leis de incentivo à cultura, né? Porque isso só traz positividade, só engrandece cada vez mais o nosso povo. Ministra, qual que é a expectativa da senhora para os próximos 2 anos de governo, considerando não apenas as entregas que a senhora quer fazer, mas também uma notícia que acabou de sair, a reforma ministerial ela começa e, a princípio, o ministro Paulo Pimenta já não faria mais parte do quadro. Senhora, como é que a senhora vê a possibilidade de uma reforma e o que a senhora acha que dá para entregar nos próximos 2 anos? Olha, nós, primeiro, na questão das entregas, agora nós vamos refinar as coisas que nós temos muitas coisas, fizemos muitas coisas. Eu acho que agora a gente tem que refinar tudo que a gente fez, acompanhar a execução, melhorar, né? E ver o que precisa, ouvir mais a sociedade, a classe, né? Para ver onde a gente precisa melhorar, porque não é perfeito, né? Então, é bom que venham chegando os outros tijolinhos também para nos auxiliar nessa construção. Eu sempre digo isso, o Ministério da Cultura está aberto, o Ministério da Cultura democrático, que ouve o setor, então nós estamos de portas abertas para ouvir. E quanto à questão da reforma ministerial, nós estamos todos aqui à disposição do presidente Lula, sabe? É assim que devemos fazer. E nós estamos aqui todos trabalhando. No caso do Ministério, estou totalmente dedicada a isso e à disposição do presidente. Aqui é cumprir a missão que a gente tem que cumprir, né? Então, nesse momento, como eu disse, assim, acho que todos nós estamos à disposição do presidente. É a necessidade que comanda, né? E ele é o nosso grande líder e uma pessoa maravilhosa, que é o presidente Lula, e que queremos cada vez mais ver esse Brasil ir para frente e que Deus abençoe esse grande presidente que nós temos, que gosta de gente, que gosta de trabalhar para o povo, né? Eu acho que as pessoas começaram a sentir que a vida vem melhorando sim e vai melhorar mais ainda. A senhora acha que conseguiu recuperar um pouco a cultura da área da época da pandemia para cá? Totalmente, o aspecto já é totalmente diferente. O setor está em outro momento, isso aí é inegável, né? E o que a gente quer agora é estabilizar, amadurecer, ampliar mais, né? A potência da cultura brasileira. Temos gargalos? Temos dificuldades? Temos, mas a gente não pode negar que estamos em outro momento. Ministra, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por ter vindo a Itatiaia dar essa entrevista. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada a todos os ouvintes e também a todo o pessoal aqui da Rádio Itatiaia. Agradeço também o convite e dizer que bom, né? Quero aproveitar e ainda há tempo de desejar um ano novo, um feliz 2025 para todos nós. O ano está começando. Eu acho que essa energia de começo de ano ela impera muito, porque muitas pessoas também unidas, né? Numa consonância de querer um momento melhor de vida. Então, é isso que eu peço também e eu sinto que a gente vai fazer um ano melhor do que o ano passado. Ministra, com tanto trabalho no Ministério da Cultura, dá para a senhora tocar e cantar no Carnaval? Não, esse ano eu vou fazer Carnaval, sim. Eu estou ministra, mas eu sou artista. Então, saindo daqui, eu volto para minha carreira. Então, assim, eu tenho essa comunicação, sou um artista de massa, né? E tenho o direito também de exercer esse meu momento de cantar, de estar, de encontrar também o meu povo. Especialmente esse ano que também se completa 40 anos do Axé Music, né? Então, o movimento Afropop faz parte do Axé Music e eu quero poder estar também exercendo esse meu direito de cantar nesse momento de festa da nossa música popular baiana e brasileira, que é o Axé Music. Hoje eu vou dar folga para a senhora, não vou pedir para cantar, não, porque todo lugar que a senhora pisa, todo mundo fica pedindo a senhora para cantar. Obrigada, ministra Margarete Muito obrigada, Menezes. gente. Saúde e paz para todo mundo e viva a cultura brasileira.